Glória a Deus. Vamos apresentar o servo do Senhor em oração, pedindo a graça e a misericórdia do nosso Deus a favor da vida do teu filho. Pai, aqui nesta noite estamos, Pai querido, para ouvir a tua palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo específico para nós nesta noite. Pai querido, se nós tivéssemos combinado, não teria dado certo. Mas o Senhor preparou esta noite para o seu filho, Pai querido, estar aqui. E eu sei, Pai querido, que nós seremos alimentados pela sua palavra nesta noite. E sairemos daqui convicto e ciente do teu querido e da tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Use teu filho, Senhor. Amém. Graças Pai querido. Amém. Pode sentar, fique à vontade. Glória a Deus, está melhor. A minha voz às vezes não é muito alta. Oi, irmãos. Vou confessar para vocês que eu fui pego de surpresa essa noite. Porque eu vinha só para visitar, conversar aí com o pastor, conversar com os amigos, estava falando com eles. E aí o Davi falou assim: eu não vou conseguir ir para a igreja, você vai ter que pregar no meu lugar hoje. Eu não vou vir para você. Estou logo entrar da bênção. Mas enfim, como Deus sabe de todas as coisas, cá estamos. Eu vou falar que eu estava em dúvida. Eu tinha a honra e glória do Senhor. Eu tinha 2 pregações lá em casa, lá guardadas. E eu ia pregar em outro lugar. O Campula não deu certo de pregar em outro lugar. E ficou lá. Aqui, está guardado. E aí eu vim orando: Senhor, o que o Senhor quer falar? Como o Senhor quer falar? E as 2 pregações para aqui. Aí, e até agora eu estava com uma na cabeça, não é sério, né? Talvez porque ele queira falar com alguém específico aqui dentro, não sei. E quanto tempo eu tenho aqui, pastor? 10 minutos? É rapidinho assim, 10 minutos, o cara não embora. Só que a gente vai fazer uma leitura da palavra do Senhor. É um pouco, a gente vai ler um pouquinho. 21 versículos nós vamos ler juntos. Amém. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo nosso querido amado apóstolo João. Evangelho de João, capítulo 4. Talvez uma passagem muito conhecida, que vai falar sobre a mulher samaritana. Glória a Deus. Amém? Todos abriram? Todos encontraram? Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 1 ele começa falando assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, quem é
dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. 19. O Senhor disse à mulher: o Senhor disse à mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Até. Bom, irmãos, esse texto é um texto bem conhecido, né? A gente precisa também entender um pouquinho o contexto da história, né? Então eu vou tentar trazer para vocês aqui, resumidamente, a história de como surgiu o povo samaritano, né? Ele surgiu com a morte do rei Salomão. O rei Salomão, filho de Davi, que assumiu o trono assim que Davi morreu. Quando Salomão morreu, deixou 2 filhos, e esses 2 filhos dividiram o reino. Do norte, junto às 10 tribos, onde a gente conhece como Israel, e do sul, as 2 tribos, onde a gente conhece como Judá. E por conta da iniquidade desses 2 filhos de Salomão, os povos foram levados em cativeiro. Primeiro, o povo de Israel foram levados pelos assírios para a prisão, né? E os que ficaram se misturaram com esses assírios. E por se misturarem com esse povo, obrigado, pastor, você está ótimo. Deus abençoe. E ao se misturarem com esse povo, misturou-se as fés. Se a gente vai falar as fés, né? Porque os assírios tinham uma outra crença, né? E aí misturou essa crença, né? Que a gente diz de sincretismo, né? Misturar as fés, sei lá como se fala isso, mas eles misturaram. Já os judeus ainda ficaram na terra, ainda não tinham sido levados em cativeiro,
mas mais tarde foram levados aí sim para a Babilônia, onde passaram lá 70 anos na Babilônia. Só que lá eles não se misturaram. E passado um tempo, aí a gente vai conhecer a história de Neemias, o retorno desse povo de volta para Judá, para reconstruir o templo. E só que Neemias ele não quis a ajuda desse povo, porque eles tinham se misturado e ele queria resgatar a fé do povo, o templo e a fé, junto com Esdras. Esdras, né, era o, vamos dizer assim, escriba da época, era um pastor, vamos dizer assim, da época. Neemias, o construtor, e Esdras, o pregador. E essa discussão acabou porque os samaritanos queriam ajudar, e ele falou: não, vocês se misturaram, vocês não são dignos disso. E aí eles tentaram parar a obra, né? E a gente vai ver a história lá, que eles tentam parar a obra. Neemias recebe as cartas, mas enfim, não é essa a pregação. E aí eles não deixam, porque eles falam que eles são um povo misturado, uma raça já não mais pura, então cria essa rivalidade. E aí a gente vê vários relatos na Bíblia que os judeus, quando tinham que subir para Galiléia ou subir para alguma outra cidade do norte, tinha que passar por Samaria. Então eles desviavam o caminho, ou eles iam pelos montes, ou eles iam pela praia, que eram dois caminhos mais longos e até mais difíceis para se chegar ao norte. Mas Jesus falou assim: não, eu vou pelo meio. Ele falou que ele ia ali por Samaria, e ele tinha que passar naquela cidade exclusivamente, naquele horário exclusivamente, porque ele tinha um encontro marcado. Ele tinha um encontro marcado com aquela mulher samaritana. E hoje eu quero dizer que Deus marcou um encontro com você aqui nesta noite. A igreja está vazia, amém, glórias a Deus por isso, porque o encontro foi marcado com você, não foi marcado com aqueles que não veio. Porque Jesus marcou um encontro com você que veio aqui essa noite. Porque Ele quer falar com você exclusivamente nessa noite. Então Ele vai para lá. E aí quando a gente começa então a leitura do texto, ele chega lá, ele senta no poço e ele espera a mulher chegar. Como eu falei para vocês, já tinha uma dificuldade. Os judeus não falavam com os samaritanos. E os samaritanos não falavam com os judeus. É mais ou menos como o Brasil e a Argentina. A gente não se dá muito bem na história aí. É mais ou menos assim. Só que no caso deles, muito pior. E tinha uma questão de eles eram o mesmo povo, se separaram e não voltaram mais a ser o mesmo povo naquela época. Vamos significar mais para frente, depois de muito tempo. Mas naquele momento não se falavam. Eles tinham um ódio mortal um pelo outro. Então Jesus já pega o primeiro paradigma nisso. Ele enfrenta o ódio dos judeus para ter um encontro com aquela mulher. Glória a Deus. O segundo paradigma é exatamente falar com uma mulher em público. Naquela época, o costume daquela época, e até hoje em dia, minha esposa ela trabalhou numa empresa onde ela é presidida, os donos são árabes. E eles, quando eles vão para as lojas, eles não conversam com as mulheres que trabalham na loja. Eles não falam com as mulheres, só com os homens. Eles até contratam, porque vivemos no país ocidental, então acaba contratando. Mas eles, pela cultura oriental deles, eles não falam com mulher. Em público. A mulher para eles é só para ser dona de casa e ter os afazeres de mulher. Não tem voz ativa, não tem opinião, nada. Isso a gente está vivendo hoje, a gente vê coisas hoje, onde a globalização, onde a igualdade, tudo isso aí está muito forte. Imagine há 2000 anos atrás, como que deveria ser.
Então, Jesus quer uma outra maneira de conversar com uma mulher. Por isso que ele ainda fala assim: como o Senhor, sendo judeu, fala comigo aí, não tem que ser mulher. Né? É a mesma coisa que a gente fala assim: Senhor, como o Senhor fala comigo, sendo eu um pecador? Né? Tem aquela música lá de volta para casa, de volta para casa, voltar para casa, uma coisa assim. Então assim, Deus não pode me amar assim, sabendo que eu erraria, que eu pecaria, que eu fugiria, que eu te culparia, mas o Senhor ainda me ama desse jeito. É isso que a passagem está falando. Deus amava e ama todos nós. Ele amava aquela mulher de tal maneira, como a gente viu aqui, João 3,16. Deus ama a gente de tal maneira que implica tudo e todos por nós. E ele marcou esse encontro exatamente por isso, para dizer que ele nos ama. Glória a Deus. E que independente do que a gente faz ou fez, ele continua nos amando. E ele foi buscar essa alma. Ele foi buscar essa mulher no meio de um povo incrédulo, no meio de um povo que estava perdido, com as crenças misturadas, estavam em apostasia, e ele foi atrás daquela mulher. E aí, no primeiro ponto que eu quero deixar assim, que Jesus ele trata a mulher com simpatia, e isso já quebra, porque ela vê o judeu, porque as roupas, as vestes eram diferentes. Então, quando ela vê o judeu ali, ela, caramba, não vai dar certo esse negócio aí, vai dar ruim. Como que eu vou chegar lá perto desse homem lá no pulso? E Jesus trata ela com simpatia. Ele está lá sentado e fala assim: você pode me dar um pouquinho de água? Ele já vai conversando com ela, ele já vai quebrando aquele estigma de que judeu não fala com samaritano, de que homem não fala com mulher. Ele já vai quebrando tudo isso. Ele está mostrando que Deus não é inacessível para nós, que Deus está tão perto que a gente pode até sentir, como esse vento do ventilador. A gente pode não ver, mas a gente pode sentir. Aleluia! E é isso que ele está falando para aquela mulher nesse momento. E aí ela vem por volta do meio-dia, lá às 6. Meio-dia. Irmãos, imagina, vamos imaginar aí um pouquinho. Não posso falar, vou falar, quase não gosto. Você viu que a gente ficou 2 horas lá, meio-dia. Imagina, fecha os olhos aí, irmãos. Vocês assistiram aí a Copa do Mundo, que foi lá no Catar, que é próximo de Israel, uma região desértica, e algumas vezes a televisão mostrava ao redor do estádio o deserto que é em volta do estádio, paisagem seca, só areia para um lado, só areia para o outro, nada mais que isso, irmãos. Hoje a gente reclamou do calor que fez hoje, 22, 23, 25 graus aí. Só que a gente tem uma sombrinha, a gente tem um vento para refrescar. Agora imagine essa mulher ao meio-dia, irmãos, um sol a pino, em pleno deserto. Imagina isso, fecha os olhos, imagina você caminhando no deserto, ao meio-dia. Será que é fácil? Mas por que então ela foi caminhar ao meio-dia? Por que não às 8 da manhã, que o sol está fresquinho? Por que não às 6 da tarde, que o sol já baixou? Por que ao meio-dia, irmãos? Que o sol está mais quente? Porque ela era uma pecadora. E nesse horário, as ruas estavam provavelmente vazias, desertas. Então ela não ia encontrar com ninguém.
Ninguém ia ficar acusando ela, ah, vai a pecadora, ah, vai a fulana de tal, lá vai aquele pregador sem vergonha, ó. Ela foi nesse horário porque ela não encontra ninguém. Quando ela vê Jesus, ela se assusta. O que esse homem está fazendo ali no poço essa hora, Jesus? O que esse cara está fazendo? E aí quando ela chega mais perto, ela vê que é um judeu, ela fala, meu Deus, não é um judeu ainda, para ela lascar mais ainda. Então ele quebrou esses paradigmas todos, falando com essa mulher. E aí eu vou para o segundo ponto, onde Jesus oferece água para ela. Ele desperta a curiosidade dela. Ele fala assim, olha, se você pedisse água para mim, eu te daria. Ah, você está de brincadeira, né, parceiro? Você não tem nada para tirar aí, como você vai tirar a água do poço? Você não tem a caneca, você não tem a cordinha, o poço é fundo. Como você vai tirar a água daí? Aí ele fala para ela assim, olha, quem bebe dessa água, volta a ter sede. Mas quem bebe da água que eu tenho para dar, jamais voltará a ter sede. Porque ela vai jorrar de dentro dele águas vivas. Não vai mais precisar daqui. E aí ela, que água é essa? Eu quero. Por que eu quero? Eu não preciso mais voltar para esse poço. Eu não preciso mais me expor diante do meu pecado, ou melhor, o meu pecado diante do povo. Não preciso mais. Vou ficar na minha casa. Aí que beleza, não preciso mais pegar água. Não preciso enfrentar esse sol no meio-dia. Mas ela ainda não tinha entendido a essência da coisa. Ela não tinha percebido ainda o que Jesus estava falando. Que água era essa que ele estava falando? Ela ainda estava pensando na água física. Porque ela ia não precisar mais voltar para aquele poço. Ela não ia mais precisar enfrentar a vergonha que ela passava. Ela não estava entendendo. Então Jesus, ele mostrou que a ela que era preciosa, que era a água viva. E aí no terceiro ponto ele desperta ela para necessidade dessa água, né? Como eu já falei, quem beber dessa água não poderá mais ter sede. Ou seja, as coisas deste mundo, ela não nos satisfaz. Se eu beber esse copo de água agora aqui que o me trouxe com muito amor e carinho, daqui meia hora eu vou estar com sede de novo, vou beber a água de novo. Seja aqui desse rio, seja no filho lá de casa, seja aonde for. Porque as coisas deste mundo, elas não satisfaz. A gente vai sempre querer mais e mais e mais e mais e mais e mais. Mas o que Deus oferece é pleno. Muita gente procura por Jesus em muitas coisas. Procura na mulher, procura no esporte, procura nas drogas, procura na bebida, sei lá, enfim, mil e umas coisas. Aí vai pro baile, vai pro samba, vai pro não sei pra onde. Aí se diverte a noite toda, fica feliz, calma. No minuto em que sai, não é no dia seguinte, irmão, não é na hora, é no minuto em que sai. Ele já está vazio, ele já está sentindo necessidade disso de novo. Porque não satisfaz aquele espaço que tem dentro da gente. Ele só tem uma coisa para preencher. E ele está ali para encaixar certinho. Se não for aquilo, não encaixa. E vai ficar sempre vazio. Jesus está falando isso, olha, as
coisas físicas, filha, que é material, você acaba. Eu estou te dando o espiritual. O que eu quero te dar é a cura espiritual. Irmãos, a gente não é porque a gente é crente que a gente não vai passar por coisas nesse mundo. O pastor está aí com problema na perna, vocês sabem disso. O irmão caiu de moto ali atrás. Eu tenho problema no joelho, infelizmente, por conta da bola. Isso quando eu ainda não era cristão. Tem hora que meu joelho dói que eu pareço um velhinho mancando assim. Acho que eu estou andando no tô raso, estou fundo, sabe? Tô raso, estou fundo, tô raso, estou fundo. Mais ou menos assim. Então, as coisas deste mundo a gente vai sofrer. Jesus falou: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. As coisas desse mundo a gente é suscetível a ela. A gente trocou o presidente desse país. Se ele fizer algo errado lá em cima, a gente vai parar aqui embaixo também. A gente vai sofrer. Se ele fizer coisa boa lá em cima, a gente vai viver. Talvez as coisas boas, porque nem sempre chega para a população, né? A gente tem esperança aí de que a gente possa viver coisa boa se ele fizer coisa boa lá em cima. Agora, se ele fizer coisa ruim lá, fatalmente a gente vai passar por dificuldade. Porque a gente vive nesse mundo. Nós não somos deste mundo, mas estamos nele. E vamos sofrer porque estamos nele até a gente ir para o nosso lar eterno. Então ele vai falar assim: as coisas deste mundo não satisfazem. A água do poço de agora não vai satisfazer. Nada que o homem jogue para dentro dele pode satisfazer. E aí no quarto ponto, a gente vai voltar no assunto do pecado. Ele desperta para a consciência da mulher. Jesus vai falar assim, que ela pede a água. Ele fala: então tá, então vai lá, chama o seu marido e traga ele aqui. Aí eu falei: então, aí complicou, né? Porque eu não tenho marido. Tentou esconder, né? Eu não tenho marido. Realmente, você não tem mesmo. Você já teve 5 oficiais, certinho, registrado em cartório, registrado no céu, tudo bonitinho. Mas esse agora com quem você vive não é seu. E ela se assusta. Como quem sabe da minha vida? Como assim, Senhor? Aí ela entende quem é ele. Que ela fala assim: o Senhor é profeta. Veja que o Senhor é profeta, porque o Senhor revelou minha vida. Assim como aconteceu com Natanael. Natanael estava debaixo da árvore e orando a Deus: Senhor, que nem criança mimada, né? Senhor, você não me vê, eu estou sofrendo. Senhor. Aí Tiago passa ali em frente e diz assim: vamos lá, filho, Jesus está ali na frente. Que Jesus? Jesus pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vamos lá ver. Aí quando Natanael chega e você olha, antes dele te chamar, eu já tinha te visto. E aí Natanael, caramba, eu estava orando a Deus e agora ele me respondeu. Ele me viu. Ele viu a mulher samaritana. Ele viu você. Aleluia. Ele está vendo suas dores. Aleluia. Ele está vendo o seu sofrimento. Ele não está olhando para você e está dando risada porque você está. Não, ele está compadecendo do seu problema, sim. Mas o que ele está pedindo aqui? A consciência de onde a gente está errando. Senhor, eu errei. Eu pequei contra ti. Como o filho pródigo. O filho pródigo, ele pegou o dinheiro do pai, fugiu, foi embora. Quando acabou o dinheiro, ele estava no meio dos porcos, comendo a comida dos porcos, ele lembrou: caramba, até os empregados do meu pai
Fui aqui comer. E eu comendo aqui comida de porco. Vou voltar para o meu pai. E vou confessar para ele: Pai, eu pequei contra ti. Pai, eu errei. Pai, eu fiz pouco caso de ti. Eu nem imaginava o quanto eu te amava e o quanto eu precisava de ti se eu não tivesse passado por essa dificuldade. Mas hoje eu estou aqui com meu coração contrito, arrependido, pedindo perdão. Foi assim que o filho pródigo fez. E o pai acusou o filho. Quem conhece a história aí? O pai acusou o filho de ter gastado todo o dinheiro, de ter abandonado o pai, porque não foi só gastar o dinheiro em si, né? Porque ele falou assim: pai, me dá a minha parte da herança. Quando a gente recebe a herança de alguém, irmão? Quando alguém morre. Ele está matando o pai. Pai, me dá a minha parte que me pertence. Ou seja, pai, para mim você morreu. Olha o peso disso, irmão. Só que no final ele reconhece que ele estava errado. E o pai não acusa. Muito pelo contrário, o pai faz uma festa, mata o melhor boi, dá a melhor roupa para ele e faz aquela festa. O pai não está aqui para acusar, irmãos. Ele não quer saber o que você fez, por que você fez. Ele simplesmente quer você. Aleluia! Ele só quer você. Ele só quer te amar, ele só quer te abraçar, ter você de volta no colo dele. É só isso que ele quer. O que você fez, se você deixou de fazer, não interessa. Só volta. Só volta para o pai. E aí a mulher samaritana entendeu isso. Entendeu quem era Jesus. Porque na sequência, a gente vai ver que ela sai. Eu vou resumir aqui, porque já está dando a hora. Antes dela sair, a gente vai falar aqui, vai ter mais 2 pontinhos só. Antes dela sair para falar para o povo quem era, quem ela tinha reconhecido, que ela já tinha reconhecido quem era Jesus. Porque ele falou da vida dela para ela. Eu falei: tá bom, só que aí, como toda pessoa que está ferida, quando a gente é apontado no nosso erro, na nossa falha, a primeira situação de autodefesa que a gente tem é o quê? Mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Jesus estava falando do pecado dela, ela falou assim: tá, mas vocês falam que tem que adorar lá embaixo, no templo, e a gente fala que tem que adorar aqui em cima, no monte. Ela mudou de assunto, porque ela não queria ser confrontada, porque aquilo doía dela. Aquele pecado machucava ela. E a gente não quer ser confrontado, irmãos. Muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, que a gente vê que a Bíblia está falando para a gente: faz isso, faz aquilo, e a gente vê que a gente está fora da direção, e fala: não, isso não é possível. Não tem como fazer isso. Não dá para eu fazer isso. Não posso. Quando Jesus fala assim: ama seu inimigo e ore por ele. Senhor, eu não vou. Não dá para amar aquele cara lá. Não dá. O cara pegou o dinheiro emprestado lá, não devolve, não paga nunca, me enrola, eu estou precisando, está todo o teu bolo lá para na casa dele, ele não faz de conta que não está, quando ele me vê na rua, ele dá minha volta, foge de mim. Como que eu vou perdoar? Como que eu vou perdoar, pai? Não dá. Como que eu vou amar um cara desse? Que falou mal de mim na rua, que inventou um monte de mentira. Aí a gente é confrontado. E muitas vezes a gente fala: vou mudar, vou ler outro texto. Não vou ler esse texto aqui, não, vou ler outro texto. Aí a gente abre a Bíblia de outro texto, e o outro texto está falando: não, coisa.
não, você não dá, não, vamos mudar o texto. Ou então a gente pega, eu não quero nem ler hoje a Bíblia, eu não vou nem orar, joga a Bíblia no canto, sai revoltado comigo. Essa situação da samaritana, porque ela foi confrontada no seu pecado. E ela muda de assunto. Aí Jesus fala para ela assim: olha, não importa se é no peito, não importa se é no monte, não importa se é na sua casa, não importa se é numa vigília, não importa se é no hospital, se é no cemitério, não importa onde seja. O importante é que você adore Ele. Mas adora Ele de verdade. De verdade. Jeremias, quando o povo estava no cativeiro, Jeremias clamou a Deus e falou assim: Senhor, até quando o Senhor vai ver essas coisas e não vai fazer nada? Até quando, Senhor, o Senhor vai ver os ímpios reinando e dominando sobre nós e não vai fazer nada? Até quando? Aí Deus responde assim: olha, quando vocês me buscarem de todo o coração, aí vocês vão me achar. Aleluia. Quando vocês me buscarem de coração, quando vocês orarem de verdade, quando vocês colocarem o coração na oração, Senhor, não dá mais, e se entregar de verdade a Deus, não uma oração formal, aquela oração que a gente faz todo dia na hora do almoço: Senhor, obrigado por esse almoço, obrigado por esse alimento, obrigado porque o Senhor deu um emprego para o meu marido, para a minha esposa, para a gente poder comprar o alimento, obrigado por isso. Oração normal, formal, que a gente faz de agradecimento. Não é essa oração que Deus quer a gente. Ele quer que a gente busque Ele de verdade, em espírito. Jesus fala assim: olha, vai para o teu quarto, em secreto, e ora, porque aquele que te vê em secreto, Ele vai fazer por ti. Não sou eu, não é o pastor Sagrado, não é o pastor de outra igreja, não é o irmão do lado, não, é Deus. Jesus fala assim: tudo aquilo que você orar em meu nome, Deus vai fazer. Aleluia. Mas olhe com fé, acredite na sua oração. O pai do menino enfermo, que estava endemoniado, falou: Senhor, me ajuda. Você crê? Eu creio, mais ou menos, mas me ajuda então na minha incredulidade. Aumenta a minha fé para que eu possa crer mais. E aí Jesus entendeu, foi lá, curou o filho dele, e a fé dele foi aumentar. E aqui a mulher estava fugindo do assunto. Ele falou: tá bom, você quer essa água? Então você vai ter essa água quando você vem buscar de verdade. Não assim, porque você quer fugir do problema, mas porque você me busca de verdade. Porque você me ama, independente do problema. Independente do que você está passando. Você me ama? Jesus perguntou para Pedro: você me ama? Você sabe. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo, você sabe. Pedro, você me ama? Aí Pedro entendeu a pergunta: Senhor, você sabe se te amo ou não? Aí ele respondeu com sinceridade. Aí ele disse: toma passeio das ovelhas, cuida, faz a obra. É isso que Deus está falando. Você me ama? Você me ama? Então faz a obra. Eu estou te curando, eu estou te salvando, eu estou te libertando. Mas faz a obra. É só isso que Ele pede para a gente. Mas como eu vou fazer a obra? Aí eu não sei. Aí é o particular você e Deus. Qual é o seu dom, qual é o seu chamado? É o particular entre você e Deus. Mas Ele está falando: vem, filho meu, eu te amo, eu te quero,
Mas se arrependa. Entrega por inteiro, como já foi falado aqui hoje. Não só uma parte, não só um pedaço, não só um pouquinho. Mergulha de verdade no amor de Deus. Se entrega de verdade ao amor de Deus. E deixa que Ele domine sobre vocês. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar lá em Gálatas 2:20, que a vida que ele vive não é mais dele, e sim de Jesus. A nossa vida que a gente vive não é mais nossa a partir do momento que a gente levanta a mão e entrega a nossa vida para Jesus. A gente está entregando a nossa vida. Essa vida não é mais nossa, não, irmão. A gente passa a ser que nem um vento, que não sabe de onde vem e nem para onde vai. A gente só precisa fazer aquilo que ele manda. E hoje ele está falando assim: vem, marquei um encontro com você hoje. Marquei um encontro contigo nessa noite, porque eu te amo, porque eu quero te salvar, porque eu quero te libertar. E é esse encontro que Jesus tinha com cada um de nós nessa noite. Aleluia. E é isso. Eu acho que eu peguei por aqui. Romanos 3:23, para finalizar, vai falar: todos pecaram. Todos. Não tem um ser vivente sobre essa terra que não tenha cometido qualquer pecado que seja. Não tem um. Ah, mas eu nasci no berço evangélico, meu pai é pastor, minha mãe é obreira, minha mãe é pastora, meu pai não deve ser. Interessa. Em algum momento da sua vida você pecou. Porque a palavra é clara. Nós nascemos do pecado. Todos nós pecamos. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós estamos afastados da glória de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Mas Jesus Cristo veio e morreu por nós, para que nós pudéssemos voltar aos braços do Senhor. E essa noite Ele está falando: volta, filho meu, volta, filha minha, eu te amo, eu te quero, estou te esperando de braços abertos por você. A hora que você quiser, eu vou te dar aquele abraço que tanto eu quero e que tanto você merece. E é assim que eu me agradeço a oportunidade de falar da palavra do Senhor. Glória a Deus.